Flamengo perto de anunciar zagueiro do Bragantino. Além disso, a gente traz aqui informações sobre a questão de Gabigol no Grêmio. Estão cravando lá, o Vene Casagrande trouxe uma informação e a gente vai trazer aqui a nossa apuração. Uma outra informação importante é a saída de um atacante também do Flamengo, né? A gente vai falar sobre tudo isso aqui, além, é claro, da péssima mensagem, péssima situação que criou o Evander, né? Atacante vascaíno que joga aqui na MLS, que acabou provocando o torcedor do Flamengo, né? Desdenhando do torcedor do Flamengo. A gente vai falar sobre tudo isso aqui e muito mais para você que está acompanhando aqui o nosso canal. Por isso eu falo, fala galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube especificamente, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente está aqui na Flórida, em Orlando, onde o Flamengo hoje tem folga, os jogadores têm folga, tá? Mas vale a gente lembrar que voltam a treinar aqui amanhã, antes de viajarem à tarde para Belém. O Flamengo empatou ontem aqui com o Orlando City e a gente sabe que o time, né, tá de folga, né, nesse domingo, devem ir aos parques, às compras, o que é mais do que normal. E a gente está aqui trazendo uma informação importante, né? A gente já começa com a informação do Mateuzinho, tá? Porque o Botafogo está muito perto de contratar o lateral do Flamengo. O Mateuzinho atuou, foi alvo de críticas ontem na partida contra a Portuguesa e a gente teve a informação, inclusive, que Bruno Spindel, Marcos Braz e Textor ficaram quase 2 horas mais reunidos no estádio após a partida, tá? Então teve essa reunião foi proveitosa e o Mateuzinho deve ir para o Botafogo. Tá nas mãos do jogador agora a decisão se vai ou não para o Botafogo. A gente conversou com o John Textor, eu e Rafa Lamelo, a gente trocou uma ideia com o John Textor e ele falou do interesse dele em cada vez mais profissionalizar o futebol brasileiro, cada vez mais melhorar o futebol brasileiro. E aí eu falei assim, vem cá, e o Mateuzinho? Aí ele falou assim, oh, that's a player calling me, oh, sorry. Aí botou o telefone no ouvido falando que tinha um jogador ligando para ele e não tirou mais o telefone do ouvido até que a gente saísse do local. A gente tem aqui também uma informação importante agora, né? Que o Mateuzinho, o clima dele azedou com o Flamengo, não tá muito bom. Então é provável, tá, que o Mateuzinho aceite a proposta do John Textor, até mesmo sabendo que pode depois, né, mudar de ares e ir para a Europa. Ele indo bem no Botafogo, o Textor leva ele para a Europa. Então a tendência é que o Mateuzinho seja jogador aí do Botafogo, né? Nos próximos dias eles devem estar aí anunciando, fechando essa negociação com o Flamengo. Paparazzo, mas como é que seriam aí os valores? Fala-se, tá? Nos corredores ontem do estádio do Orlando City, estavam falando na casa dos 5 milhões de euros, tá? Cerca de 27, 28 milhões de reais. É praticamente o valor que o Red Bull Bragantino tinha oferecido pelo Mateuzinho. Agora resta saber se ele vai aceitar, né? Se o staff do jogador vai aceitar. Uma outra informação importante para a gente trazer é com relação à negociação do Léo Ortiz, né? A gente tem aí o Flamengo se aproximando do anúncio do Léo Ortiz. O jogador aceita não receber parte dos percentuais que receberia, está abrindo mão de percentuais para jogar no Flamengo, tá? É um jogador, inclusive informação do Vene, a informação inicial do quase acerto com ele, do avanço nas tratativas, foi do Júlio Miguel Neto, e o jogador já se despediu
né? Fez gol ontem, mas se despediu dos companheiros. A gente trouxe essa informação aqui ontem do Gil Carvalho. E a informação importante é que a proposta do Flamengo agradou. Uma proposta de valores que podem chegar a 9 milhões de euros com metas. Então a proposta agradou ao Bragantino, agradou ao staff do jogador. Agora sim as coisas estão caminhando e Léo Ortiz deve ser anunciado a qualquer momento como nova contratação do Flamengo. Foi a maior novela que a gente teve, né, o Léo Ortiz, e a gente sabe que é uma situação aí aonde o torcedor do Flamengo tá pedindo contratação, né? Zagueiro, o torcedor do Flamengo ontem reclamava muito, né, da zaga. O Fabrício Bruno falhou, é início de temporada, tá, gente? É um excelente zagueiro. Fabrício Bruno tá sempre arrebentando, é um excelente zagueiro. Ele realmente teve algumas falhas ano passado, teve essa falha ontem também, né? Ali eu acho que não é culpa só dele, mas é importante a gente falar que o Fabrício Bruno é um excelente zagueiro. Vamos acompanhar aqui agora, a Monique Vilela mandou a chegada do Peterson, atacante do Flamengo, com o Marcos Marinho, seu empresário, chegando no Sul para assinar com o Atlético Paranaense. Bom dia, Peterson, tudo bem? Como é que você está chegando aí para esse novo desafio na carreira? Estou muito feliz, né? Então, venho bastante querendo o jogo, né? E querendo fazer história com essa camisa. Dá aí um recado, deixa um recado para o torcedor do Atlético na sua chegada, Peterson. Só dizer que estou muito feliz, então não pensei duas vezes em aceitar essa proposta, então agora dá alegria para a torcida. Maravilha, faz um sinal de positivo aí para a imagem, valeu, fechou. Valeu, Peterson, valeu, gente. Caiu a chuva aqui e a gente veio procurar um abrigo, mas a questão é essa, então o Peterson chegando lá em Curitiba para assinar com o Atlético Paranaense. A gente tem aqui outras informações para passar para vocês. Eu queria começar falando sobre a questão do Gabigol, né, que a gente teve jornalistas do sul do país falando que o atacante Gabigol já estaria acertando a sua ida para o Grêmio. A gente tem falado aqui algumas vezes que não tem nada, não tem informação nenhuma de Gabigol saindo do Flamengo, que o jogador vai cumprir o contrato, tem contrato até o final do ano com o Flamengo. O Landim já deixou claro que eles vão ter calma para fazer a renovação, até porque se renovar tem que aumentar o salário, e aí é mais uma temporada com salário alto. Se você deixa para renovar depois, pode pagar mais caro? Pode, mas você não tem certeza que o Gabigol vai conseguir dar a volta por cima. Apesar de todos estarem torcendo pela volta por cima do Gabigol, você não tem essa certeza, né? Você vai renovar com o Gabigol de 2023 ou vai renovar com o Gabigol de 2019? É uma questão que não tem como saber, não tem como dizer qual é o Gabigol que será renovado no Flamengo, né? E aí, então, o Flamengo tem calma, o Landim tem calma com relação à renovação do Gabigol. Pode acontecer no meio do ano, pode acontecer no final do ano, ou pode não acontecer, né? Mas ele vai cumprir o contrato e o Flamengo não vai aceitar liberar o jogador para nenhum clube que pague alguma merreca. Se vier uma proposta grande, será avaliada e aí sim pode acontecer o negócio. Mas do jeito que está acontecendo, inclusive o Vene tem a mesma informação que eu, Vene Casagrande, essa história toda de Gabigol no Grêmio não procede, tá? Isso aí a gente não quer desmentir ninguém, a gente não gosta de desmentir os jornalistas, mas isso aí não existe, tá? O Grêmio não fez nenhuma proposta, se chegue, pode ser que chegue alguma coisa até, mas se não chegar algo realmente bom, que o Flamengo aceite liberar o jogador, é o Flamengo tem contrato com ele. Meio do ano ele pode assinar um pré-contrato, mas ainda assim tem que cumprir contrato até o final do ano. Eu já vi muita gente falando, ele sai de graça no meio do ano. Não, ele não sai de graça no meio do ano. Ele não sai de graça no meio do ano. Ele pode assinar um pré-contrato no meio do ano e sair de graça no final do ano, tá? Lembrar vocês que hoje tem Fla Basquete, né? Às 16 horas do Brasil. O Flamengo enfrenta o Bauru pelas quartas de final do Super 8, tá? Então, vale a pena a gente dar essa moral aí pro basquete. O basquete, vocês sabem que eu sou fã número 1 do basquete do Flamengo. Adoro, amo. Meu avô era campeão de basquete. Então, pra mim, é um prazer à parte acompanhar os jogos do Mengão do basquete. Bem, vamos lá. Passar para vocês com relação à questão
da força que o Flamengo mostrou vindo aqui para Orlando, né? Inclusive, muitos portais já falando sobre isso. A gente teve o UOL publicando uma matéria falando sobre a importância do Flamengo ter vindo aqui para Orlando. A gente já vai continuar falando sobre a questão do Evander, né, que também é importante a gente falar aqui, que foi um absurdo, né? Mas o Flamengo, todo mundo, tá, cara, geral. Inclusive eu estava conversando com o Alejandro, que é o dono da Perfume Land aqui em Orlando. E ele estava falando que, conversando com os dirigentes do Flamengo, eles estavam comemorando demais a vinda do Flamengo para cá, independente do resultado do jogo, do empate, porque foi muito proveitoso, né? Então o UOL trouxe uma matéria aqui, inclusive, falando: o Flamengo mostra a força da marca em temporada nos Estados Unidos e celebra grupo unido, tá? Então o Flamengo se prepara para deixar os Estados Unidos depois aí dos amistosos da pré-temporada. Os 2 jogos aqui nos Estados Unidos foram um pedido, tá? Foi revelado isso também, que foram pedidos do Tite, tá? Apesar de já ter essa ideia, o Flamengo levou à frente a pré-temporada porque o Tite queria, né, que esse período fosse realizado aqui nos Estados Unidos. A comissão apostou em treinos fortes e em período também integral. Foram 2 folgas, uma neste domingo, né? O Flamengo está cumprindo o que eu passei para vocês, mas com atividades consideradas boas internamente em todos os outros quesitos também, tá? Então, eles estão comemorando demais a vinda do Flamengo, não só na questão da força que a marca ganha nos Estados Unidos, mas como também a questão física dos jogadores, a união do grupo, tudo sendo muito bem avaliado. E aí a gente tem essa questão, né, que tem gente que sempre acha que não é bom e tudo mais. Quando o Flamengo esse ano ele não tinha Supercopa, Recopa, Mundial para disputar, né? O Flamengo não ganhou nada em 2023. Então era importante começar o ano de 2024 como foi em 2019. Vem pra cá, faz a pré-temporada, joga a Florida Cup, FC Series, né? Faz parte do grupo da Florida Cup, faz essas partidas, volta pro Brasil com um grupo, né, mais unido, depois de muitos dias aqui treinando, né, se preparando. Eu acho que foi muito válido o que aconteceu. Bem, chegou a hora da gente falar sobre esse absurdo, né, que aconteceu com a questão do Evander. O Flamengo chegou a pensar na contratação do Evander, e aí a gente tem o jogador fazendo esse grande absurdo, né? Ele respondeu, né, um comentário do Tosa, né, o Tosa Fla. O Tosa Fla postou o seguinte: esses times da MLS são uma M. Por isso o possante Evander é craque, entre aspas, do time. Risos, tá? E aí o Evander curtiu a postagem do Tosa. Ele curtiu a postagem do Tosa. Na sequência, ele mandou uma mensagem pro Tosa, no privado. Mas, queira ou não, ele debochou do Flamengo. Foi muito mal o Evander, né? Uma situação que praticamente fecha portas. O Evander fecha as portas do Flamengo para ele, né? A torcida não vai esquecer disso. O Evander mandou: empataram contra um time da MLS? Aí o Tosa respondeu: sim, jogo de pré-temporada, e você vai continuar jogando nada aí. Aí tu consegue enganar os trouxas, aqui não vai. Aí ele respondeu: legal, mas o outro jogo foi pré-temporada, se eu não me engano, né? E valeu pra tu falar de mim, né? Aí o Tosa respondeu: eu acho que você não joga nada, pô. Quer que eu fale o quê? Tá pagando mico aí. Continue. Aqui tu não joga. Então, mais uma vez, a gente tinha falado aqui, eu não falei que o jogador era bagre, mas eu tinha falado que o Evander era jogador para compor elenco, e que o Flamengo pagar o valor que eles queriam, 10, 12 milhões de dólares num Evander, né, para compor elenco, eu sempre falei que não valia a pena, né? E aí é o que eu falo, tem certos negócios no Flamengo, que eu não consigo entender o porquê que eles querem acontecer, por que querem tanto contratar certos jogadores. Mas o Fluminense contratou o Douglas Costa. Se fizer gol no Flamengo, se jogar bem contra o Flamengo, o paparazzo vai ter que escutar. Não, isso não quer dizer que o Douglas Costa é bom porque ele veio pro Fluminense, vai fazer uma partida ou duas boas. Não era jogador para Flamengo, cara. Jogador com a idade avançada, jogador que ninguém estava querendo contratar. O Fluminense
O Fluminense já tem tempo que tem montado o asilo. Dá certo uma vez. Foi campeão da Libertadores. Pode dar certo uma vez. Mas não vai dar certo sempre, não. Não vai dar certo sempre, não. Uns dias, né? Aí agora o anúncio oficial acabou sendo vai ter uma janela de poucos nomes, né? Mas com contratações importantes. A grande questão é que são 4 uruguaios agora, todos selecionáveis, né? Todos frequentadores da seleção uruguaia. O Flamengo tem que pensar agora num plano B para o período da Copa América, porque vai ficar sem os 4, De La Cruz, Arrascaeta, Vinha e Varela. Os 4 vão ficar fora ao mesmo tempo. E são 9 jogos, né? É um período grande, a não ser que o Uruguai seja eliminado muito rapidamente, aí eles poderiam voltar antes ao time. Então essa é a grande questão. É claro que não pode pautar a temporada inteira por um mês, mas é um mês que pode ser decisivo, para o bem ou para o mal. Então essa é uma preocupação que o clube deve ter, até agora a gente não entendeu muito bem qual vai ser o plano B, mas contratações boas, 2 contratações importantes, como deve ser, né? O Flamengo não precisa contratar a quantidade de jogadores, tem que contratar os caras certos para algumas posições. Acho que vai melhorar a saída de bola, que é muito necessário. O Flamengo caiu muito nesse quesito e a chegada de um zagueiro com mais qualidade do passe é fundamental para, digamos assim, aprimorar um pouco mais essa questão. Porque o resto depois é treinamento, é entrosamento, conjunto, porque o Vinha tem mais essa capacidade de sair jogando em relação ao Ayrton Lucas, que é um jogador de mais arrancada, velocidade. E é bom também para o Tite que ele passe a ter 2 opções, um lateral mais de buscar o corredor, de buscar o fundo e também que gosta de entrar fazendo ali a diagonal, buscando a faixa central do campo, e o outro que pode jogar até como terceiro zagueiro. Aliás, com o Bielsa na seleção do Uruguai, ele tem jogado bem mais contido, apoiando pouco, jogando quase como terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. Então, como o Flamengo perdeu o Felipe Luiz, né, que já não jogou muitas vezes no ano passado, mas eventualmente entrava no time, fez alguns jogos bons, outros bem fracos, já no finalzinho de carreira, o Vinha talvez seja um jogador que não que se aproxime, mas que tenha algo assim, em comum, que possa fazer um pouquinho daquele papel que o Felipe Luiz desempenhava. Que encontrar um igual ao Felipe Luiz não vai achar, e é muito difícil, acho que não existe esse jogador no mercado. Eu acabei de receber aqui. E aí, galera, jornalista gaúcho crava Gabigol no Grêmio, galera. O Pedro Ernesto, né, que segundo ele aí tem essa informação que o Grêmio tá conversando para poder tirar o jogador do Flamengo, né? O presidente do Grêmio desmentiu essa informação, é óbvio, né? Se for realmente verdade, ele não vai falar, né, que ele tá em conversa com o Gabigol, né? Lembrando, o Gabigol parece que não está muito satisfeito no Flamengo, o jogador não é acostumado a ser banco de reserva, né? E desde o final da última temporada que Tite chegou, e desde esse início de temporada até o momento ele não teve um jogo como titular com o Tite e parece que ele não vai ser titular mesmo nesse time do Flamengo de jeito algum. Pelo menos enquanto tiver o Tite, o Gabigol não vai entrar como titular no time do Flamengo, a não ser que o Pedro se machuque. A não ser isso, porque o Tite já falou que não tem possibilidade de jogar Gabigol e Pedro junto no Flamengo e por isso pode ter essa possibilidade do jogador estar buscando novos ares, né? E pode ser o Grêmio pode ser a principal aí time que o Gabigol vá, né? O Corinthians queria, mas desistiu, né? Mas todo mundo sabe, né? A relação do Gabigol com o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho pode sim também ter pedido a contratação do jogador, né? Pode ter, pelo menos tentar, né? Lembrando que o Gabigol tem contrato com o Flamengo até o final de 2024, nessa final de temporada. A diretoria do Flamengo já falou que vai tentar também aí no futuro fazer a renovação de contrato do Gabigol, mas a princípio eu acredito que não vai acontecer nada. A princípio o Gabigol vai continuar no Flamengo, a não ser se o Flamengo quiser negociar o jogador, né? Aí o Flamengo vai estar rasgando dinheiro, né? Só se o Tite chegar pro Flamengo e falar, não quero contar com o Gabigol, pode liberar. Na minha opinião, o Flamengo liberando o jogador de graça, o Flamengo vai estar reforçando o seu rival, né? Eu acho que meio complicado, né? O Grêmio tá querendo contratar um jogador à altura do Luis Soares, que saiu, né? E o Grêmio tem muita confiança que o Gabigol pode jogar lá e pode dar a volta por cima, né? Já que o jogador está desde agosto sem marcar um gol oficial, né? Então o Grêmio tá correndo atrás, né? Vários jornalistas da Rádio Gaúcha estão sinalizando aí o interesse do Grêmio também pelo Verratti, mas a princípio o Gabigol é o número 1 aí do time do Grêmio, é o jogador que o Grêmio quer contar ainda para essa temporada, ainda para poder jogar o Campeonato Brasileiro, galera. Aí fica essa dúvida, será que o Grêmio vai conseguir tirar o Gabigol do Flamengo?
Será que o Grêmio vai ter dinheiro para poder contratar o jogador? Lembrando, o Flamengo não vai aceitar esse negócio de parcelado em 10 anos. Não tem isso. Se não tiver dinheiro, não vai levar o jogador. Mas a princípio parece que o Flamengo não está interessado em negociar o Gabigol. A gente também não sabe também como que está a diretoria, o caso da diretoria com o Gabigol, o caso do Tite, se tem alguma coisa também envolvendo o Tite, né? E pode estar rolando muitas coisas nos bastidores que a gente não sabe ainda, né? O Gabigol, na minha opinião, é um jogador que pode ser muito importante para esse time do Flamengo, porque lembrando, o Pedro é o titular hoje do Flamengo, mas o Pedro, ele não vai conseguir jogar todos os jogos. Um jogo ou outro, ele vai ter que descansar. Então, a princípio, eu acho que é importantíssimo aí a permanência do Gabigol no Flamengo, a renovação, que seja por 2 anos, eu acho que já seria de bom tamanho, mais que isso, na minha opinião, seria um absurdo, e aumento de salário também, né? O Gabigol, nesse momento, não está apresentando bom futebol, não está em boa fase, então acho desnecessário o Flamengo chegar e oferecer um caminhão de dinheiro para poder contar com o Gabigol. Eu acho assim, não seria uma boa, né? Mas vai que o Flamengo queira pagar o salário que o Gabigol quer, porque o salário que o Gabigol quer é salário europeu. E só vai receber um salário desse se ele jogar na Europa. Porque no Flamengo, eu acho que a situação não é por aí. Pelo que ele tem apresentado, eu acredito que fica um pouco inviável o Flamengo pagar um salário tão alto ao Gabigol nesse momento aí que ele não vem jogando bem, né? E se você acredita, galera, na volta por cima do Gabigol, deixa nos comentários a opinião de vocês e não esqueça também de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para você não ficar de fora de nenhuma novidade do Mengão aqui no nosso canal.